Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. No vídeo de hoje, novamente atendendo solicitações de assinantes, dúvidas sobre aquele famoso terra virtual em amplificadores operacionais ou o curto-circuito virtual. Eu vou trazer para você hoje uma explicação de um outro jeito e também demonstrando, é claro, na prática. Espero que você compreenda, é um conceito bem bacana e amplificadores operacionais têm muitas utilidades na eletrônica, por isso que estamos trazendo este conteúdo atendendo solicitações de assinantes. E este vídeo é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br, primeiro o link aqui da descrição. Já confira os produtos, se você pretende adquirir estações de solda de primeiríssima qualidade, com acessórios e muito mais, acesse raiza.com.br. Lembro você que em toda loja você pode utilizar o cupom de desconto WRKitsRaiza. E a Raiza também tem um blog, hein, com informações bem legais sobre eletrônica para você conferir. Então, acesse aqui, o link está na descrição. Valeu, vamos para o vídeo de hoje, segura aí! Recebo com bastante frequência também a dúvida de qual o livro mais indicado para aprender amplificadores operacionais de forma rápida. E este aqui é o que eu sempre indico para vocês: Eletrônica Analógica, Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos, do Antônio Pertence Júnior. Este livro aqui é sensacional, você tem um amplo conteúdo sobre amplificadores operacionais, é uma leitura rápida, porém ele traz muitas aplicações e aborda os principais tópicos envolvendo amplificadores operacionais. Aproveito e já respondo essa dúvida que muitos me perguntam. Eu estou aqui com a 8ª edição e eu vou deixar para você um link para compra, caso você tenha interesse. Já está fácil aí na descrição, logo no princípio, link para você adquirir este aqui. Quem quiser se aprofundar ainda mais nos amplificadores operacionais, uma análise mais profunda deles, tem o Malvino Eletrônica Volume 2. Esse eu não tenho aqui em meu laboratório ainda, pretendo adquiri-lo. Já o li, mas não comprei ele, eu li na época da universidade. Mas de qualquer forma eu também deixo o link para quem já quiser adquirir o Malvino Eletrônica Volume 2. Então esse aqui também é outra dica interessantíssima para quem tem pressa em aprender amplificadores operacionais, projetar filtros ativos e muito mais. E quem quer se aprofundar bastante, Malvino Eletrônica Volume 2. Vamos para a aplicação de hoje. Está aqui o circuito, ó. Eu vou utilizar um LM358, os pinos dele são esses aqui, o 2 entrada inversora, o 3 entrada não inversora, o 1 é a saída de um dos op-amps. Ele tem 2 amplificadores operacionais em um único chip de 8 pinos. Vamos alimentar com fonte simétrica, mais e menos 15 volts para esta aplicação aqui. O LM358, se alguns, provavelmente muitos aí já sabem, ele pode ser alimentado com rail in ground e ele excursiona a minha tensão até o GND mesmo alimentando com fonte simples, o que o torna um amplificador operacional muito útil para aplicações como interface com microcontroladores, inclusive, pois dispensa uma tensão negativa. Então esta é uma das características interessantes. Para o teste eu vou excursionar tensões negativas abaixo do GND, por isso que eu alimento ele hoje com fonte simétrica, mais e menos 15 volts. Topologia inversora, nós temos aqui resistor de feedback, resistor de entrada, 10K, 1K. O ganho aqui é RF, resistor de feedback, dividido por RIN, resistor de entrada. Portanto, nós temos 10 dividido por 1, 10. Sinal que eu aplico aqui aparece na saída multiplicado por 10. Meu ganho é 10. Topologia inversora, a mais convencional, nós aterramos diretamente a entrada não inversora. E o que acontece é o seguinte: um amplificador operacional, quando está em uma topologia com realimentação negativa, claramente podemos ver isso, realimentação negativa entra na entrada inversora, ele executa a seguinte tarefa: sempre procura tornar iguais os potenciais da entrada inversora e da entrada não inversora. Tenham sempre esta característica em mente, que isso já ajuda a entender aí 80% dos circuitos, ou até mais, com realimentação negativa. Quando realimentado negativamente, ele sempre vai procurar fazer todo o possível para igualar entrada não inversora
que é o pino 3 aqui, com a entrada inversora. Significa o que? Colocar o mesmo nível de tensão. O mesmo nível de tensão. Em outras palavras, se eu tenho aqui um GND, ligo em GND, a minha entrada não inversora, ele vai fazer todo o esforço necessário na saída, de modo que, na realimentação, ele coloque um potencial 0 aqui. 0 volts na entrada inversora. Veja que eu não tenho uma ligação física com o ground, no entanto, eu tenho o mesmo potencial, e aí que está o conceito de terra virtual. 0 volts aqui, 0 volts aqui. Não existe uma ligação física entre esses dois pontos, mas estão no mesmo potencial em referência ao GND. Por isso eu tenho um terra virtual nesse nó, entrada inversora, e também o famoso curto-circuito virtual, uma vez que o potencial aqui vai se igualar, tende a se igualar. Este é o conceito. É muito simples de entender quando você memoriza essa característica dos amplificadores operacionais em realimentação negativa. Ele faz todo o esforço necessário na saída para igualar entrada inversora com a entrada não inversora. Vamos ver isso funcionando na prática. Eu tenho o circuito montado aqui, ó. Eu vou puxar para o lado aqui. Esse é o nosso setup, circuitinho com LM358. Os dois resistores, estou utilizando apenas um dos amplificadores operacionais, e aqui a nossa fonte simétrica de mais e menos 15 volts. Circuito alimentado em mais e menos 15 volts aqui com a fonte de bancada, o consumo dele é mínimo, praticamente nulo, pois não temos nenhuma carga sendo acionada, é apenas o circuito com amplificador operacional. Vamos verificar os sinais no osciloscópio e aplicar um sinal senoidal aqui para avaliarmos o seu funcionamento. E já temos alguma coisa errada aqui, não concorda comigo? Em amarelo minha entrada, em azul a minha saída. 2 volts por divisão, 10 volts por divisão. Deixa eu só colocar aqui em DC, canal 1, para enxergarmos possíveis níveis DC. Mas estamos clipando aí semiciclo positivo e semiciclo negativo. Porque eu estou aplicando, galera, um sinal de 4 volts pico a pico na entrada. Significa que teríamos na saída 4 vezes 10, 40 volts pico a pico, que ultrapassa o limite de mais e menos 15 volts do amplificador operacional. Então, nós vemos este efeito aqui do sinal clipar, não termos a senoide conforme o esperado. Para contornar isso, eu diminuo a amplitude de entrada. Aqui, mais ou menos 1.7 volts na entrada, vamos colocar aí 1 volt pico a pico para fazermos a análise. Ajusto aí o zoom vertical e aí nós vemos algo bem interessante. Aqui no canal 1 eu estou com 200 mV por divisão, canal 2, 2 volts por divisão. Observando as formas de onda na tela do instrumento, eu vejo elas na mesma amplitude. Significa que canal 2 tem 10 vezes mais tensão que o canal 1, uma vez que estamos em escalas verticais diferentes, porém estamos vendo as formas de onda aí com a mesma amplitude visual. E outra coisa que observamos é a inversão do sinal de saída, não é mesmo? Enquanto sinal em amarelo está no semiciclo negativo, sinal azul no positivo. Amarelo positivo, azul negativo, pois estamos em uma topologia inversora. Agora eu vou ligar aqui no pino 2, o meu canal 1, pino 2 do LM, de acordo com o esquemático, é este ponto aqui. Então, vejam que coisa mais interessante. É intuitivo em uma primeira análise, principalmente o iniciante, dizer que tem um sinal senoidal entrando aqui e na saída ele observa também haverá um sinal senoidal, pois aqui eu tenho um resistor. Ainda é interessante isso, não concorda? É engraçado, pois aqui eu tenho um sinal senoidal, passando por um resistor eu deveria enxergar um sinal senoidal neste ponto aqui, e eu não vou enxergar. Por quê? Por causa do curto-circuito virtual, ou do terra virtual, nesta topologia em particular. Vamos ver isso. O canal 1 está no pino 2, entrada inversora, e o canal 2 continua na saída.
E é o que esperávamos mesmo, ó. Canal 1, temos um ground aqui, então 0 volts. Canal 2 eu continuo com o meu sinal. E na entrada do circuito, no ponto de entrada, nós continuamos com a senoide que eu estou aplicando a partir do meu gerador. Estão vendo essa característica? Tá aí. Então, comprovado na prática para você que o operacional gera o ground virtual. Só que agora eu vou chamar a atenção de você para um detalhe. E eu convido você a pensar um pouco sobre isso. Não vou trazer a resposta disso nesse vídeo. Caso você queira, like e comentário aqui embaixo. Muitos vão achar bem interessante. Observe que a minha saída não está tão bonita quanto esperado. Olha aqui o que acontece quando eu dou um zoom horizontal. Olha aqui. Estão vendo aqui? Temos um ponto de não linearidade nesse sinal, na borda de subida. E o mesmo na borda de descida do sinal. Olha aqui, ó. Estão vendo? Sinal vem com aspecto linear e aqui ele tem um piquezinho, ó. Uma pequena interrupção ali no meu sinal. Por que isso acontece? Eu convido você a pensar. E aparentemente aqui na prática a borda de subida está mais grave. Estou observando aqui que a borda de subida tem um sinal um pouco pior. Muito interessante isso. E não é no cruzamento de zero que ocorre, hein? Estão vendo aqui, ó, um pouco abaixo. Então pense sobre isso. Eu estou ainda com o canal 1 na entrada inversora. Se eu aumentar aqui, vai aparecer algo muito interessante. Olha aqui, ó. Olha só que coisa interessante. E não por acaso, estes spikes aqui, estes pulsos de alta frequência se manifestam exatamente nos pontos de não linearidade do sinal de saída. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui? E aí? E aí, meus engenheiros? Qual é a explicação para este comportamento aqui? Sinal em amarelo, é claro que aumentei o zoom vertical ao máximo aí, mas ele tem spikes que introduzem não linearidades no meu circuito inversor com o LM358. Aguardo os seus comentários aqui, acredito que muitos sabem a resposta. Se quiserem comentar, por favor, comentem aí. De qualquer forma, em vídeos futuros eu posso trazer aí algumas explicações a mais sobre esse sinal bem interessante que observamos aqui nesta análise de circuito. Trago esta dúvida como uma aplicação bônus aí, como tarefa de casa para vocês, por assim dizer. Mas está aí. Espero que tenham entendido a questão do curto-circuito virtual e do GND virtual, não tem muito mistério. Dica de leitura, link na descrição, quem quiser adquirir, eu recomendo demais este livro aqui, e o Malvino Eletrônica volume 2. E este foi mais um vídeo em parceria com a Raiza. Não esqueça do like de sempre, compartilhe o conteúdo com todos os seus amigos, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, compartilhe este conteúdo que tem mais de 2.900 vídeos aqui no canal, entre cursos, séries, projetos e tutoriais, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado por assistir como sempre. Lembro sempre você que temos as nossas demais redes sociais, o Instagram, o Telegram, o Twitter e o Facebook. Tudo aqui na descrição para você, é só clicar e mostrar mais. E os nossos referidos cursos Hotmart com um amplo conteúdo exclusivo. Valeu sua audiência, aquele abraço e até a próxima!